meu ser, tua santa palavra. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Minha alma pede a tua alegria. Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Graça e paz, amada igreja. Glória a Deus, graça e paz a todos que estão nos ouvindo, adorando esse Deus maravilhoso. Esses hinos, se a gente analisar, o Senhor já falou conosco nessa noite. O hino que a irmã Lloyd trouxe aqui é um hino maravilhoso, a qual nós temos que, dia após dia, confessar as nossas falhas diante de Deus. Pedir que o Senhor nos traz alegria ao coração, porque os dias são difíceis e nós nos incomodamos, fica incômodo, né? Não procuramos buscar a face do Senhor muitas das vezes e achamos que está tudo ok. E esse hino fala, traz essa alegria. E quando ela louvava esse hino, Deus falava ao meu coração. E por isso você que está no seu lar, nessa noite, pode estar adorando ao único Deus, digno de honra, de majestade, aquele a qual dá vida e tira a vida, aquele que pode resolver qualquer situação, porque problema para ele não existe. Então, situação, seja qual for a diversa, mesmo que esteja no leito de enfermidade, desenganado pelos médicos, preste bem atenção vocês que me escutam nessa noite, o nosso Deus é capaz de restaurar. Mesmo se estiver morto, Ele pode trazer a vida, porque Ele é o dono da vida. E esse dono da vida se faz presente nessa noite, porque Ele fala, quando o meu povo se reúne em prol do meu nome, aí o meu Espírito está junto com vocês, para adorar e para bendizer. E eu senti a presença de Deus através de todos os louvores, mas
o louvor que a irmã Lloyd louvou, falou o meu coração mediante a ministração dessa noite. E a palavra de Deus, ela é tremenda, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E que os irmãos possam fazer a leitura, viajando no texto, entendendo o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Porque Deus falou aquele muitos anos atrás e Ele continuou sendo o mesmo. O Deus de ontem, eternamente, o Deus de hoje será sempre eterno. É o Deus que nunca falha. Vamos lá para Juízes. Juízes 13. Todo mundo, eu creio, quase que conhece essa passagem. Porque durante a semana inteira o Senhor falou comigo. E olha que eu falei para o Senhor, o que eu escutei do Senhor é para eu estar alimentado o ano inteiro, o resto do ano e para a minha vida inteira, porque é tremenda essa mensagem. Diz assim, pausadamente eu vou estar lendo, depois eu vou pedir talvez para alguns irmãos estar lendo alguma coisa, estou com a minha Bíblia, aquela a qual Deus já vem há tempo lendo com ela, ela está destacando várias folhas, mas hoje eu tenho várias Bíblias, mas essa aqui é uma letra grande, gigante, e a gente acostuma, e está difícil de eu deixar ela. Eu deixo lá, eu venho com outra, mas volto para ela, e nessa mensagem eu trouxe nela, tá bom? Diz assim no 13, tendo os filhos de Israel, tornando fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus, porquanto 40 anos. Havia um homem de Zoraia, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cujo a mulher era estéril e não tinha filho. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse-lhe, eis que é estéril e nunca teve filho, porém conceberá e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não beberás vinho ou bebida forte, nem comerás coisa imunda, porque este que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja a cabeça não passará navalha, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começou a livrar os Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido, ele disse, um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremi, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse, eis que tu concederás e dará à luz a um filho. Agora, pois, não beberás vinho, nem bebida forte, nem comerás coisa imunda, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Bendito Deus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra. A tua palavra é santa e verdadeira. A tua palavra por si só já fala aos nossos corações. Senhor, essa palavra, meu Deus, vem desde o tempo a qual foi o anjo levado e passado para essa mulher e passou para o teu servo. Senhor, naquele tempo o Senhor falou e continua falando. Hoje o Senhor quer falar conosco para que nós sejamos vigilantes, Senhor, sobre o que aconteceu com a vida do teu servo. Senhor, a palavra é tua, o agir é teu. Por isso, ó Deus, que tu cresça e que eu diminua. Senhor, eu sou uma pessoa, Deus, a qual tremo diante da tua presença. Por isso eu estou aqui, Senhor, para passar aquilo que o Senhor queira. Que eles não olhem para mim, porque o vaso é fraco, mas a tua palavra é forte.
Aqui não tem nada de mim, a palavra é tua. O agir é teu, porque a palavra é tua e o Senhor é fiel. O Senhor fala da maneira que o Senhor quer, o Senhor faz do jeito que o Senhor quer. O Senhor não tem que dar satisfação para ninguém, porque o Senhor é Deus, a palavra é tua. Por isso, Senhor, consola a tua igreja. Pai, repreende a tua igreja. Senhor, cura a tua igreja. Faz conforme o teu querer, Senhor. Porque, Senhor, é a tua palavra, é o teu querer. Todo pai que ama, corrige aos seus filhos. Por isso, o Senhor tem me corrigido. O Senhor tem falado comigo. Por mais que eu tentei, Senhor, passar para outro lugar, o Senhor falou essa mensagem que vai ser pregada nessa noite. Porque a mensagem é minha, o agir é meu, a palavra é minha. Por isso, Senhor, eu te entrego tudo diante do teu altar, para a honra e louvor do teu nome. Amém, Deus. Glória a Deus, amada igreja. Eu sei que essa mensagem aqui muitos já conhecem. Essa mensagem todo mundo conhece. Vamos, antes de eu dar explanando, falar um pouco sobre Sansão, né? Ele fala assim, Sansão, ele foi da tribo de Dan, sendo um juiz durante o período dos juízes que precedia o tempo da monarquia, juiz durante 20 anos. Sansão viveu na parte do sul, na região que hoje é chamada da faixa de Gaza. O juiz não era juiz no sistema judiciário, mas apenas era histórico do povo, né? Apenas heróis do povo. Só para que os irmãos entendam que desde a época de Moisés, Deus usou Moisés para tirar o seu povo do Egito. Depois Josué deu continuidade. E aquele povo vivia em escravidão, como todo mundo sabe, sendo oprimido na mão de Faraó. Aí Deus usou Moisés para ser o libertador daquele povo. Mas aí veio Josué e deu continuidade. Mas o povo parece que tem prazer em ser escravo. Tem prazer de fazer o que não é do agrado de Deus. E quando a gente fala o livro de Juiz, porque foram os livros que já eram dos juízes. Era um juiz após outro, para poder Deus preparava para poder cuidar dos seus. E cada dia mais o povo acabava se desviando do caminho do Senhor, levantando deuses, ídolos, e aí Deus ia e pelejava. E na época de Sansão não foi diferente, o povo estava na mão dos filisteus. Por que Deus permitia isso? Por causa da sua desobediência. A sua desobediência levou a ficar 40 anos sendo escravizado na mão do filisteu. Aí você para e pensa um pouco, irmãos. Deus é um Deus justo, é um Deus zeloso, é um Deus que tem um propósito na vida de cada um, mas o povo parece que gosta de sair do propósito de Deus. E aí Deus viu aquele sofrimento com a sua misericórdia e falou, agora eu vou levantar uma pessoa para livrar esse povo da mão do filisteu. E você vê que Deus, ele faz as coisas com milagre. Vocês viram no começo do texto que essa mulher era uma mulher estéril, não podia ter filho. Mas eram homem de Deus e mulher de Deus. E você vê o privilégio de Sansão. Deus enviou um anjo para que venha anunciar a vinda de Sansão. Se você for lá em Lucas, você vai ver esse privilégio para o nosso Salvador. Um anjo veio anunciar a Maria a vinda do nosso Salvador. Só que o nosso Salvador ali veio e morreu em morte de cruz para nos dar vida sem pecar, sem desviar do seu propósito, sem desviar ali daquilo que foi
direcionado para que ele fizesse. Mas aí o juiz Sansão veio, cresceu para libertar o seu povo. Mas aí ele começou a se engrandecer e não olhar o propósito de Deus. Preste bem atenção que eu vou dizer para você. Ele é um narizeu. Nessa noite está aqui sentado vários narizeus do Senhor. Eu e você é narizeu do Senhor. Amém? Sabe por quê? Você é escolhido. Você é separado. Narizeu significa escolhido, separado. A partir do momento que você recebeu o Senhor como teu Salvador, se há alguém aqui que ainda não recebeu, preste bem atenção na mensagem e se aceita Jesus como o único Salvador da tua vida e passa a ser diferente, escolhido, separado deste mundo. Então, nessa noite, eu e você somos separados, escolhidos do Senhor. E cada um de nós, nessa noite, Deus confiou algo nas suas mãos. Da mesma forma, fez com Sansão. Ele confiou este trabalho na mão de Sansão a libertar o povo. Mas Sansão, ele começou a andar e sabia que tinha uma força tremenda e essa força ele podia destranchar qualquer coisa. Mas o primeiro ponto que a gente pode ver nesse afastamento de Sansão a chegar à sua derrota, já começa pelos pais. Não que o pai tem culpa, veja só bem. Começa que ele não deu ouvido aos seus pais. Como nessa noite, alguém que está me ouvindo, ou alguém jovem, alguma que tem seu pai, você preste bem atenção que no começo o anjo do Senhor procurou aquela mulher e ali falou para ela que teria um filho. Ela foi logo procurou seu marido, Manoá. E ele, o que foi que ele fez? Olha, preste bem atenção, ele se ajoelhou e falou: Senhor, envia esse anjo de novo. Se você for ler mais para trás, lá no capítulo 8, você vai ver e falar: Senhor, envia esse anjo de novo. Porque eu quero entender de que maneira o Senhor quer que eu crio essa criança. Ele pediu direção de Deus. E muitas das vezes, eu e você tem um filho e não pede direção de Deus como conduzir. Como nós criar essa criança na presença do Senhor. Para que nós possamos livrar da criança hoje, nós colocamos um celular na mão dele e fala: toma, ele assiste o que ele quer, ele faz o que ele quer, e aí ele ficou quietinho, para nós está ótimo. Eu falo isso porque eu tenho um neto e eu vejo que ele fica no celular horas e horas, tem 3 anos de idade. Mas não é meu filho. Não é meu filho. Os meus filhos, eu falava para ele, não sei se o Brian está aí, pega o celular e deixa na estante, não vai dormir com o celular. Talvez por isso hoje, talvez ele não achou que eu fui um pai muito decente, mas eu falava à noite assim, a hora de dormir, celular em cima da estante. Não vai entrar com o quarto para celular. A gente não sabe o que os nossos filhos estão acessando lá dentro do quarto. Ele queria instalar uma televisão dentro do quarto, depois na volta ela faz parte. Queria colocar a televisão, eu falei: não, a comunhão tem que ter aqui. Ou senta na mesma sala para assistir, ou não quero televisão dentro do quarto. Nem no meu quarto, nem no quarto dele não tem televisão. Ele comprou, mas ficou na sala. Só para os irmãos entenderem. Então, aquele Manoá chegou e falou para o Senhor: Senhor, de que maneira eu posso criar esse menino? E ele ensinou a Sansão o caminho correto. Ele ensinou o caminho que deveria andar. E se ele permanecesse no ensinamento do teu pai e no ensinamento de Deus, ele não teria tido aquela trajetória a qual ele teve. E trazendo para nós nessa noite, se nós continuar na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, a gente também não vai ter uma trajetória igual a de Sansão. Eu estava meditando quando a gente fala: estou fraco. E eu pensando, quando a gente está fraco, eu sinto um pouco de fraqueza,
eu corro logo para me alimentar de alguma coisa. Às vezes meu corpo fica trêmulo no trabalho, eu acho que eu dou um pouco de gás a mais, e aí eu fico trêmulo, e aí eu sempre às vezes carrego uma maçã, uma pera, ou alguma coisa para me sustentar até a hora do almoço, porque eu fico fraco. Isso é uma fraqueza humana. Agora, como uma pessoa fala que está fraco diante de Deus, está precisando de que alimento? Ele precisa da sua santa palavra. Você precisa meditar dia e noite na presença de Deus para que você fique forte, para que você não fique raquítico nem anêmico, para que você não venha se acontecer o que aconteceu com Sansão. Porque o Sansão se achava que a força que ele tinha era dele, porque ele era grande, musculoso talvez, não sei, mas ele achava que a força era dele. Mas ele se esquecia que a força que ele tinha vinha do Senhor. Mas Deus deu uma ordem para mim e para você, como deu para Sansão. Não beba vinho, não tome nada que fosse de álcool, alguma coisa que fermentada, não toque em cadáveres. E a primeira coisa que Sansão fez foi o quê? Beber, sair atrás de pessoas da sua linhagem, no meio dos seus inimigos. Se você for analisar o texto para frente, até chegar ao 16, lá onde Sansão ali abriu seu coração para aquela mulher a qual levou ele aquele cativo, você vai ver que ele procurou, você vê que um pecado, ele leva é como uma avalanche, uma coisa vai puxando outra. Primeiro ponto que ele fez, ele pregou, chamou os pais e chamou para ir lá, que ele viu uma mulher lá das Filisteus que ia casar, achou bonita e queria de qualquer maneira. Os pais chegou e falou, não faça isso. Aí eu pergunto para você, ele deu ouvido aos seus pais? Quantas das vezes aqui a gente falamos com nossos filhos, espera no Senhor, ora a Deus para namorar com alguém, e o que é que eles fazem? Vai lá fora buscar, aí depois vai ter a consequência. Porque a palavra de Deus fala que harmonia pode existir entre Deus e o maligno. Aí você pergunta, se a pessoa não é de Deus, ele é de quem? Do maligno. Ah, mas ele vai aceitar Jesus. Historinha de Satanás. Pode acontecer? Pode. Historinha. Mas ele foi lá. Chegou no meio do caminho, ele viu um ruído de um leão, a qual veio, aí onde ele estava indo com o pai, e ele pegou o Espírito Santo de Deus, encheu ele, e ele pegou aquele leão e rasgou como se rasga um papel, meu amigo. Imagine um leão caindo na mão de Sansão. Agora, foi quem fez isso? Foi o Sansão? Foi o Espírito de Deus que estava nele, por misericórdia. Aí ele continuou indo, chegou um certo tempo de novo, ele saiu de novo e viu aquele carcaça, e Deus falou o que para ele? Não toca em cadáver. Ele foi lá e tocou naquele leão que estava com mel ali, e tirou o mel e saiu chupando. E além do mais, bico calado, levou e deu para seu pai e sua mãe. Você vê quando a pessoa está um cego espiritual, o que ele faz? Porque todo mundo acha que Sansão foi cego quando foi capturado. Sansão já estava cego. Ele via, mas estava cego. E quantos no nosso meio hoje vêm para a igreja, estão vendo, não tropeça porque está vendo, mas está cego. Ele não enxerga, ele só vê. Ver não é enxergar. Enxergar é sentir o querer de Deus, é entender a palavra de Deus. E por isso, amada igreja, preste bem atenção, só prestar bem atenção no texto aqui. Porque se ele estivesse sensível ao querer de Deus, ele não praticava todas as coisas que ele praticou. Ele continuava ali na sua tribo, fazendo o chamado de Deus, juiz, cuidando daquele povo e livrando o povo dos filisteus, porque Deus deu poder para ele para nada acontecer com ele. Então podia vir o exército que fosse, para ele não era nada. Para ele não era nada, porque o Senhor estava com ele. Da mesma forma, nessa noite eu falo para você, você teme de quê? Se Deus é contigo,
Tá com medo de quê? Só que uma coisa eu quero dizer para você nessa noite. Se Deus te colocou como um adorador, adore. Se Deus te colocou aqui para tocar e louvar o seu santo nome, não pare. Preste bem atenção, você que me ouve ou você que está aqui nessa noite. Se Deus te colocou nesses instrumentos, com esse microfone, para subir nesse púlpito e adorar o Senhor, não pare. Nada pode impedir que você pare de adorar Ele. Se Deus te colocou como pastor, é para você pastorear, não é para você parar. Se o Senhor colocou o Senhor como evangelista, é para evangelizar. Se o Senhor colocou você como um intercessor, faça a intercessão. Cada um de nós aqui Deus chamou porque tem um propósito. Não retém o propósito de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque devagarzinho a gente vai parando, dando ouvido ao nosso eu, fazendo da forma, eu posso fazer, eu vou para a igreja hoje se quiser. Eu vou lá fazer aquilo se eu quiser. Começa o seu eu. A palavra de Deus diz que a partir do momento que a gente reconheceu esse Deus maravilhoso, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. E por que nós negamos de fazer a vontade de Deus? Por que você não quer louvar? Por que você não quer pregar? Por que você não quer evangelizar? Por que você não quer fazer a vontade de Deus, orar e visitar? Se Deus nos chamou é para fazer tudo isso. Senhor, ser comigo, dê direção, para onde eu vou, o que eu devo fazer. Não é as nossas vontades, é a vontade de Deus. E foi isso que Sansão fez. Sansão não olhava mais a vontade de Deus, mas sim a sua vontade. E ele partia para os prazeres da carne, como todo mundo sabe. E a consequência veio, ele procurou uma filisteia, casou, certo, com essa filisteia. Depois a própria esposa foi dada para o padrinho de casamento. E ele, indignado, ele foi lá, queimou toda a plantação ali dos filisteus. E os filisteus, sabem o que fez? Aí vem as tragédias. Matou sua esposa, matou o pai da esposa, por causa de tudo isso, a desobediência. Aí ele foi para outro lugar, chegou lá, a tribo que estava lá pegou ele, amarrou ele, achou que tinha entregado para os filisteus. Ele quebrou tudo aquilo lá, como todo mundo sabe. Pegou uma queixada de jumento e matou mais de 1000 homens. Porque o Senhor é misericordioso. Não é porque ele merecia fazer isso. É porque aquele que Deus escolhe, ele não perde. Você é escolhido de Deus, não tem para onde você ir, não tem para onde correr. Se você correr para um canto ou para outro, se eu correr para um canto ou para outro, o Senhor me busca. Porque ele falou, Pai, o que tu me deste, eu não perdi nenhum. Você pode correr para lá, pode correr para cá, pode fugir para um canto, pode fugir para outro, o Senhor vai lá e te traz. Porque foi isso que ele fez com Sansão. Sansão tentou fugir. E ali na frente ele encontrou a outra mulher, aquela prostituta, a qual ele foi lá e teve com ela, e ela estava ali só com o propósito de terminar o que tinha começado na vida de Sansão. Satanás queria só terminar, achou que tinha vencido aquilo que Deus tinha dado um plano na vida de Sansão. Mas Sansão deveria ter evitado, Sansão deveria ter negado, porque aqueles que negam o manjar de Satanás, ele é abençoado. Você pode ver José foi vendido como escravo, José foi acusado de estupro, José foi levado ao cárcere, mas ele não cedeu. Quando aquela mulher chegou nele, ele pegou a roupa, a túnica dele e saiu correndo. Vai para lá, Satanás. Entendeu? E aí você viu o fim de José. José foi o governador do Egito. Passou por tudo isso, mas continuava glorificando o nome do Senhor. Só para você ver que quanto a gente é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel conosco. Mas mesmo ele sendo infiel, o Senhor é fiel, porque o Deus não volta atrás no propósito. Ele falou, você será juiz, você está ali, então ele falou, você é meu, e o diabo não vai te levar. E ali, ele estava sendo escarnecido, igual um bicho, moendo as coisas ali no cárcere, com nenhum bicho rodando, que é os bois que faziam isso, moía os trigos, moía tudo ali. E ele com os olhos furados, e
Só para você entender, tudo isso que aconteceu com Sansão foi um projeto de Deus. Tudo isso que aconteceu. Porque para Sansão voltar a enxergar, foi possível Deus permitir que ele caia na mão dos filisteus, fica numa situação daquela para ele enxergar quem é Deus. Você sabe quando foi que Sansão enxergou quem é Deus e que ele reconheceu o Senhor e pediu: Senhor, tem de misericórdia? Foi quando ele estava sendo zombado no meio de todos os chefes dos filisteus, ali lotado aquele lugar. Aí ele falou assim para o rapaz que levou: ele me leva lá e me deixa ali naquelas colunas central, porque é para me segurar. Aí ele falou: Senhor, tem de misericórdia de mim. Ali ele: pequei contra ti, Senhor, tem de misericórdia, me dê graça. Aí sim, ali ele voltou a enxergar. Ali ele voltou a enxergar, ele estava com o olho furado, mas ele estava enxergando. E tem muitos que estão enxergando, mas está cego, porque não vê a glória de Deus, não vê o agir de Deus, não vê o propósito de Deus, não vê o que Deus quer para as nossas vidas. E a gente tem que estar sensível, irmãos. Nós temos que estar sensíveis, se a gente analisar esse texto e trazer para nossas vidas, aí a gente quer ser senhor de nós. Nós quer fazer o que bem entende, mas Deus fala nessa noite, é um despertamento para que a gente não caia no erro de Sansão. Olha a situação dele, aonde ele teve que chegar. Aí Deus deu a graça, aquele cabelo deles cresceu, e ali ele voltou às forças deles, nem perceberam. E ali ele derrubou aquelas colunas centrais, onde derrubou todo aquele templo, e matou todos que estavam ali dentro, inclusive ele. Mas uma coisa eu tenho certeza, aquele Sansão está na glória, né? Deus não perde aquele que ele fala que é dele, né? Ele se desviou. Ali naquele momento, ele encontrou graça do Senhor, ele reconheceu o Senhor. Então o que o Senhor quer dizer para mim nessa noite, para você, que a gente deixa Deus usar, deixa Deus falar ao seu coração, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Porque a gente vive neste mundo, se envolvendo com este mundo, quando a gente percebe, a gente já está envolvido neste mundo. A gente fala que não, mas a gente está opaco, frio, e a gente vem aqui e sai quase da mesma forma. Mas a gente tem que ter alegria. Eu glorifico a Deus que hoje tem uma quantidade de gente, nós temos que ter alegria onde falar: eu vou à casa do Senhor adorar. E o que eu estou falando aqui, os irmãos podem considerar, é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Ele nos escolheu dentro do ventre da mãe, mas Ele tem um propósito na vida de cada um, e esse propósito tem que se cumprir. Já começamos a perguntar nessa noite para o Senhor: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Se isso não aconteceu, começa a perguntar para Deus nessa noite: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, de que maneira eu tenho que comportar diante de Ti? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na Tua obra? Senhor, me dê direção. Senhor, eu quero comprar aquilo ali, mas Senhor, o Senhor é do seu agrado? Senhor, eu quero fechar aquele negócio. Senhor, é do Teu agrado? Senhor, eu estou com uma filha querendo namorar e casar. Senhor, é do Teu agrado? Dá força, dá sabedoria. Senhor, eu tenho um filho que... Tem que colocar tudo na direção de Deus. Se a gente não colocar tudo na direção de Deus, nós começamos a ser frustrados. Ele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando eu e você, amado irmão, começar a falar: Senhor, o que eu fazer? Quer ver outra coisa para encher você, para a gente andar? Isso que fiz essa noite aqui, ó. Oração. Oração. Chegou no templo, 20 minutos, bate o joelho no chão. Começa a interceder pela tua casa. Começa a interceder pela nação. Começa a interceder para os seus irmãos, para você ver o que Deus vai fazer. Para Deus falar: quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais a gente busca, mais a gente é cheio do Espírito Santo de Deus. As igrejas hoje não buscam o Senhor, só quer prosperidade, só quer fazer fitinha de cura disso, é fitinho de cura daquilo, é o oba-oba, mas falar a verdade ninguém quer falar. Aqui a palavra de Deus não é minha. O Senhor trata com a sua igreja porque Ele ama. O Senhor fala da maneira que Ele quer, porque Ele trata com amor e zelo. Porque o Senhor está falando aqui conosco nessa noite. Buscai a minha face de madrugada. Tu pensa que o Senhor não tem falado comigo?
Olha, eu falar, Senhor, essa pregação aqui é só para mim, o Senhor está falando comigo. Se eu tenho que passar, é para mim. Mas se o Senhor concedeu a oportunidade, o nosso amado pastor me deu essa oportunidade de trazer essa mensagem. E aí eu estava lá, logo depois desse livro aqui, tem Ana, eu estava vendo ali, mas Senhor, onde é que eu fico? O Senhor falou, é aqui. Você vai falar sobre Sansão. No Antigo Testamento, é a segunda vez que eu trago uma ministração, eu leio, mas não leio tanto quanto o Novo Testamento. Porque eu tenho umas palavras que eu não consigo ler, tem uns nomes que eu acho difícil, e eu não tenho muita leitura, então eu tenho um pouco de dificuldade. Mas de Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus falando para as nossas vidas. Tratou com os antigos, trata conosco hoje, até a vida do Senhor. Essa é a mensagem do Senhor. Eu tenho sempre falar para os irmãos que a mensagem do Senhor é a mensagem, ela fala que é boa e agradável. Não existe mensagem dura e mensagem leve. A mensagem é dura para mim se eu não estou de acordo. Como essa mensagem aqui para mim tinha muitas coisas que não está de acordo. Mas quando eu comecei a ler, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ah, você aqui, ó. Você aqui, ó. Então a palavra de Deus fala comigo onde eu preciso estar de acordo com sua palavra. Mas a palavra dele é perfeita e agradável. Eu que não estou de agrado com a sua santa palavra. E aí essa palavra trabalhou na minha mente essa semana, falando comigo, buscando o Senhor falando. Eu falei, Senhor, me dá força. Quando a irmã Lorde começou a cantar aquele louvor, prestar atenção no louvor que a irmã Lorde começou a cantar, a adorar o Senhor, um hino ao qual todo dia nós temos que pedir, Senhor, me enche com o teu amor, dia após dia, derrama, Senhor, sobre mim a tua alegria, eu quero estar alegre diante de ti. Você entendeu o hino que ela estava louvando aqui? Então eu falei, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é fiel, o teu agir é fiel. E por isso, amada igreja, eu falo para os irmãos, não faça que nem Sansão, porque Sansão, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Chegou ao último estágio. E hoje Deus fala conosco o seguinte, para que a gente seja vigilante a cada dia, para que a gente não possa chegar nesse estágio. Amém, igreja? Eu fiz algumas anotações, mas é só versículos, mas o Espírito é só versículo para você buscar referência desse texto. Mas se você ler, você vai ter as referências desse texto aqui. Ó. Eu não vou estender, porque já é 9h20, né? Mas o Espírito Santo de Deus me conduziu falando o que eu queria falar. Eu posso ir em várias referências aqui mostrar o que o Senhor estava falando em outros livros, mostrando de que forma o servo dele deve se comportar. Mas eu creio que a igreja entendeu o que Deus quis falar nessa noite. Né? Porque nosso Deus é fiel. E eu agradeço essa rica oportunidade, chamo o pastor Donizete, e os irmãos ficam com essa mensagem que é muito maravilhosa. E chega em casa, continue lendo, que o irmão vai ter entendimento. Amém? Mais e mais.